Olá, pessoal! Como é bom ter mais um encontro! Hoje o Conversando está um pouquinho diferente. Nós vamos falar sobre saúde, a sua e a do seu pet. Fique com a gente! Quem não tem um conhecido que tem medo de entrar em um elevador e só de pensar já começa a travar? Ou só de subir em um avião já começa a suar e tremer de medo? Esses podem ser sinais de um problema muito maior, a síndrome do pânico. E para esclarecer as principais dúvidas sobre esta doença, a gente conversou com a psicóloga Sara Lopes. Confira! Agora nós vamos conversar com a Sara Lopes, que é psicóloga. Seja bem-vinda, Sara, ao nosso programa. Muito bem, nós vamos estar falando sobre a síndrome do pânico. Sara, quais são os indicadores de que os sentimentos de medo e ansiedade estão se tornando uma síndrome do pânico? Nesse momento, a síndrome do pânico tem sido vista como um mal, né, que tem assolado muita gente. Os indicadores é que ansiedade e medo são coisas boas. Eu preciso ter medo para poder atravessar uma rua, eu preciso ter medo para não me debruçar, né, numa varanda alta. Mas a partir do momento em que o medo e a ansiedade me bloqueiam, me prende, me segura, isso eu já preciso ligar minha anteninha e procurar uma ajuda, porque isso já não é mais saudável. Então eu preciso estar no meu dia a dia, trabalhando bem, fazendo as coisas da melhor forma, mas sem que o medo e a ansiedade interfiram diretamente no meu dia a dia. O medo, a ansiedade, tem um limite? Tem um limite, sim. E como é que nós podemos identificar esses limites, assim, no dia a dia? Na verdade, é muito difícil você começar a identificar, porque é como se fosse uma reação em cadeia, né? Eu vou tendo o medo, esse medo vai aumentando gradativamente, e eu não percebo. Porque isso é gradativo. À medida em que eu chego numa crise, por exemplo, que é o que tem acontecido com a síndrome do pânico, o momento de crise é como se fosse uma ruptura disso. É aí que eu me dou conta. Mas eu preciso estar atento antes do período de crise. No meu dia a dia, como é que eu identifico uma crise? Geralmente, a crise do pânico ela vem acompanhada de sintomas físicos. É quando eu percebo a minha síndrome do pânico, ou a minha crise de pânico, né? O que é o pânico? É um medo exacerbado, é um medo exagerado, um medo muitas vezes irreal de algo. Então, as pessoas que hoje são diagnosticadas, né, com a síndrome do pânico ou o transtorno do pânico, o que caracteriza? Eu começo a ter sensações como se eu fosse ter um infarto, como se eu estivesse passando mal, né? Então, antes disso, a gente caracteriza como uma ansiedade generalizada ou uma crise de ansiedade. Tudo vai depender da gravidade com que a pessoa, o indivíduo, está apresentando aqueles sintomas. Bem, existem pessoas que no trabalho, né, dá um batimento, fica... Um taquicardia, sudorese, né? A sensação que eles mais apresentam é de realmente como quem está tendo um infarto, né? Dor no peito, falta de ar. Geralmente isso desencadeia um estresse muito grave, né? Eles estão, no caso do trabalho, eles estão muito estressados. Mas mesmo quem não trabalha, tem mães de família que podem ter síndrome do pânico. É, né? Mas a síndrome do pânico acontece mais com mulheres, não é, doutora? É mais comum em mulheres, né? Os homens, eles justificam como estresse. Eu estou estressada. Ah, tá. Então, assim, é mais diagnosticado porque admite mais ou... Não, existe realmente, hoje especialmente, existe uma sobrecarga muito grande diante da condição feminina, né? De trabalhar, de ser mãe, de ser dona de casa, né? Além de ter que ser tudo isso. Então, esse ter que ser é que faz com que as mulheres se sintam com essa carga de responsabilidade maior. O homem tem também e apresenta a síndrome do pânico? Sim. Realmente existe ainda uma dificuldade muito grande dos homens procurarem ajuda, procurarem o diagnóstico, né? Eu atendi um caso recente de um homem
que ele não sabia exatamente o que era que ele estava sentindo, mas ele sabia que não estava certo, que tinha alguma coisa errada. Então, o que eles chegam dizendo é que está muito estressado, que está explosivo, né, que não consegue lidar com as coisas banais, que às vezes chega em casa, a esposa diz uma coisinha, já explode. Muitos casamentos se acabam, né? Com certeza. Muitos filhos ficam revoltados por causa desses sintomas que muitas vezes não sabemos identificá-los. Exatamente. Mas assim, precisa ficar bem claro que não é todo homem que chega em casa que está mais agressivo, que está estressado, que ele necessariamente está com síndrome do pânico. Não é isso. Né? Ele precisa procurar uma ajuda, precisa procurar saber de fato do que se trata. Às vezes é algo pontual, às vezes é uma insatisfação tanto pessoal quanto profissional que acaba acarretando essas atitudes que ele tem geralmente em casa. Sara, quais são os hábitos que podem contribuir para a prevenção da síndrome do pânico ou da ansiedade, no caso? Isso é muito bom você falar, porque é o que a gente lida diretamente em consultório, né? Tem determinadas técnicas terapêuticas que a gente utiliza que o paciente geralmente, mas não é fácil. Se fosse fácil, realmente não é fácil. Não é como uma receita de bolo. Cada caso é um caso. Mas, assim, o que a gente tem percebido é que a ansiedade e o medo, na verdade, elas são sinônimos, né? Então, o que a gente vai tentando é fazer com que isso não agrave. Como eu disse, a ansiedade, ela é necessária em um certo ponto, né? A ansiedade me move, me mobiliza. Mas quando eu perceber que essa ansiedade, e aí traduzindo, o que seria uma ansiedade? É uma forma de eu prevenir as coisas, de eu anteceder, né? Se eu vou anteceder, eu vou hoje, não vou calçar esse sapato, porque esse sapato pode tá mais velho, então ele está aberto, então não vou calçar. Isso é uma prevenção, não é? Sim. Só que no caso da ansiedade, eu começo a fazer isso com muita frequência e muita constância. E como se isso fosse sempre voltado a pontos negativos. Então, eu inverto isso. Existem pessoas que vai fazer uma entrevista de trabalho, mas não dorme a noite toda. Né? Fica a noite toda sem dormir. E hoje o que eu mais vejo são pessoas que têm dificuldade de dormir. Por quê? Por causa da ansiedade. Exatamente. E como é que é isso? A ansiedade, às vezes você olha para uma pessoa e diz assim, fulano é tão calminho, mas a cabeça não para. Então a ansiedade é uma aceleração do meu pensamento. Mas essa aceleração que a gente precisa pontuar é que é uma aceleração negativa. Eu estou sempre pensando que algo vai dar errado. Então, como você mencionou no caso da entrevista, então eu vou deitar, né? E daí eu fico pensando, e se ela perguntar tal coisa? E se ela disser isso? E se ela disser aquilo outro? E se eu não souber responder tal questão? Ela nem chegou lá, ela nem sabe quais são as questões, ela não sabe quais são as perguntas. Só traz angústia. Não é? Só traz angústia. Então, não adianta, de forma alguma, você estar pensando naquilo que ainda não aconteceu. E nós vemos milhares de pessoas assim, né? Um monte. Quantas donas de casa, né? Então, mães são, né? Eu digo tem mães assim, que os filhos saem e ela não dorme, exatamente, não é? Até não parece dorme. que pode fazer alguma coisa. Não, eu lembro, eu tenho amigas, mães, que a criança está aprendendo a andar e ela está aqui, agoniada, angustiada. Chega, segura, vai cair. Sim, se cair vai levantar, é assim que vai aprender a levantar, né? É necessário isso. Ter que fazer aquilo que não podemos é que realmente para muita gente, não é, Sara? Você vê muita gente assim? Vejo gente paralisada de não conseguir. Por exemplo, das características da síndrome do pânico, especificamente, que a pessoa não consegue andar em locais públicos. Né? Ela não tem porque o medo é de ter um ataque, né? Um infarto na cabeça, na ideia de quem está sofrendo, né? Ter um ataque, ter um infarto e sentir-se mal e não ter ninguém para poder amparar. Então, esse é um dos relatos das pessoas que sofrem. Então, não tomam ônibus, não ficam em lugares que são muito aglomerados. Então, como é que eu vou perder, inclusive, a minha liberdade de ir e vir? Porque eu tenho que ir e tenho que vir, não é? Para me socializar. E aí eu não consigo fazer isso, porque o pânico me bloqueia a ponto de não conseguir fazer isso. Quando foi diagnosticada o síndrome do pânico, né? Qual é o tratamento que deve ser feito? Como é que é trabalhado isso? A síndrome do pânico, tudo vai depender também do grau, né? Existem casos que têm um grau um pouco mais elevado, então é necessário entrar com terapia medicamentosa, né? Hoje,
bem ou mal, existem no mercado uma gama de medicações específicas para cada caso, né? Que vão atuar no córtex cerebral, especificamente na serotonina, na noradrenalina, né? Que são substâncias necessárias para o meu organismo começar a equilibrar. Porque quando eu entro numa situação de pânico, há um desequilíbrio nessas substâncias. Então eu preciso começar a equilibrá-las. Se eu não consigo fazer isso de uma forma muito natural, eu preciso entrar com a medicação, né? Essa substância de forma sintética. Além disso, existem outras coisas também que ajudam muito. Existe também a medicação, existe, né, a questão da família que está envolvida, né? Tudo isso vai influenciar diretamente. Né? Lá na clínica, a gente tem o grupo de meditação que ajuda muito nesses casos. Né? A gente tem também grupo de terapia holística, a gente tem o coaching, então a gente tem psicólogos que trabalham diretamente com essa abordagem. A gente tem alguns cursos que não são cursos específicos para profissionais, são para pessoas também, com a finalidade de resgatar aquilo que eu perdi no meio do caminho. E onde é que eu achei, na verdade, né, a síndrome, na verdade, o pânico em si. Mas a gente pode, devagarzinho, lembrando que não é nada da noite para o dia, né? Eu não tive uma crise da noite para o dia, isso veio de forma gradativa ao longo da minha história, ao longo dos meus traumas, ao longo de tudo que eu vivi. Então, da mesma forma, é preciso muita paciência e buscar ajuda, mais que importante. Muito bem. Então, doutora Sara, foi um prazer muito grande tê-la aqui conosco. Eu que agradeço. E as portas estão abertas, Sempre viu? que precisar, estarei disponível também. Viu? Nós visitamos uma clínica veterinária para conhecer uma triste realidade, os maus tratos a animais. A veterinária Juliene Oliveira conversou com a gente e ainda deu dicas sobre a alimentação do seu pet. Doutora, como é o procedimento da clínica ao receber animais com maus tratos? Então, o primeiro procedimento é fazer o exame clínico do animal, né? Ver como é que ele está, score corporal, ver se está com sinais de anemia, se tem algum ectoparasita, que seria os carrapatos ou pulgas. E a partir disso a gente realizar alguns exames laboratoriais. Então, a gente não tem como fazer nada antes de fazer o exame clínico do animal e saber de onde vem, qual é a procedência, se foi resgatado na rua ou se foi resgatado de alguma residência onde foi maltratado. Tudo isso a gente precisa saber para poder traçar um perfil do animal antes de qualquer coisa. Quais são as atitudes que são consideradas maus tratos? Então, isso vai depender do que a gente vê no exame clínico e de quem trouxe o animal, né? A depender de quem trouxe o animal, se for realmente o proprietário, a gente consegue ver se foi um maltrato. Porque, às vezes, quando é maltrato, o animal tem algum sinal de pancada, algum sinal de que está sem se alimentar, feridas no corpo. Então, muitas vezes, isso mostra para a gente, talvez, um mau cuidado. Não seria um maltrato, mas um mau cuidado do animal. Quando o animal vem de rua, vem com outra pessoa que resgatou esse animal, precisa saber se essa pessoa, o histórico mesmo, como foi que essa pessoa achou o animal. Se foi alguém espancando, se foi alguém chutando, jogando água quente. Então, isso também pode ser considerado maus tratos. Muito bem. Doutora Juliane, como é que podemos denunciar os maus tratos? Como é que podemos fazer? Então, hoje a gente dispõe da delegacia, ainda não tem uma delegacia, mas tem o telefone de defesa animal, tá? Que pode estar fazendo essa denúncia para eles, ou através também de algumas ONGs, que eles também se preocupam com isso, com a questão da defesa animal. Temos a ONG Anjos de um Resgate, temos a ONG ADASFA e também, muito à frente, o ELAM. Não sei se vocês já ouviram falar do ELAM. Então, eles são uma entidade que se preocupa mesmo com relação da defesa animal. E aí, a partir disso, alguns podem até se tornarem processos judiciais, como foi o caso do JEG, que foi maltratado. Então, eles estão sempre bem à frente. Mas existem várias formas de denúncia, mas a ambiental, a Defensoria Ambiental são os responsáveis. Doutora,
existem famílias que saem de casas que têm os seus animais, mas vão para apartamentos e não sabem o que fazer com seus animais. Muitos abandonam. E como agir no momento desse? Então, assim, primeiro a gente tem que colocar tentar convencer os proprietários que hoje cão e gato não são mais descartáveis, né? Então, assim, quando eles optarem por fazer uma mudança de uma casa para um apartamento, que eles procurem apartamentos, condomínios que permitam a entrada de animais, que tenham essa legislação no condomínio que permitam. Quando não há essa possibilidade, eles mesmos se tornariam responsáveis o abandono pode até se tornar maus tratos, ser passível de denúncia. Então, assim, eles têm a responsabilidade de providenciar algum outro tutor para que sejam responsáveis pelo animal dali para frente. O fato deles abandonarem na rua, sem destino, sem ninguém por eles, é considerado também um maltrato. Muito bem, eu tive uma dificuldade muito grande. Eu tinha um pastor alemão, morava numa casa e fui para um apartamento. Olha como foi difícil conseguir uma pessoa, mas existem as ONGs, né? Exatamente. Quando não se consegue alguma pessoa de sua confiança, existem as ONGs, que também ajudam nesses animais que são abandonados. Só que, assim, as ONGs, na grande maioria das vezes, elas também resgatam animais que estão doentes. Então, a primeira opção seria buscar algum tutor, algum amigo, alguém, às vezes, coloca nas redes sociais. Muitas vezes aparece, no caso de cães de porte grande, aparece muita gente que tem interesse nesses cães, até mesmo para guarda, e que vão cuidar com responsabilidade. Então, as ONGs também, elas recebem esses animais, só que como chegam muitos animais doentes, às vezes elas que acabam superlotando e não conseguindo receber esses animais. Mas elas ajudam também na questão da divulgação, para pedir para ter algum tutor responsável aí por esses pets. Doutora, como nutróloga, né, os animais, quando chegam aqui maltratados, né, e recebem o tratamento, e quais são os cuidados depois desse tratamento com a alimentação dos animais? Então, a alimentação a gente costuma dizer que é a base de tudo. A alimentação vai interferir no pelo do animal, a alimentação vai interferir na saúde do animal, no metabolismo do animal. Então, assim, a alimentação é a base de tudo. Na questão da defesa celular do animal. Então, se o animal está bem alimentado, ele consegue se recuperar muito facilmente, muito mais rapidamente do que os outros animais que estão desnutridos. Então, quais seriam esses cuidados? No caso das alimentações extrusadas, que a gente chama de ração, essas rações que de preferência fossem rações prêmios e super prêmios na medida do possível, que são alimentações balanceadas, com todas as vitaminas e minerais necessárias para aquele animal. No caso de optar por uma dieta caseira, que muita gente fala, vou dar um franguinho com arroz, só o franguinho com arroz não dá o suficiente que o animal precisa. Então, assim, o ideal seria passar por uma avaliação do nutrólogo, e aí cada um vai ser visto de uma maneira diferente. Cada animal vai ser visto especificamente para o que ele precisa e não de uma maneira geral. Então, seria o ideal. Doutora, muitos gostam de oferecer guloseimas para os cachorros, né? Para os seus pets. E o que a senhora diz sobre isso? Então, ter cuidado com quais guloseimas seriam oferecidas, né? No caso do chocolate, os animais podem ser intoxicados com chocolate, porque existe uma substância que os cães não conseguem metabolizar. Então, isso pode causar intoxicação. O que pode ser oferecido são guloseimas específicas para cães. E mesmo assim, que nunca jamais substituísse a alimentação. Então, fosse só como um petisco mesmo, como uma brincadeira. No caso de optar por biscoitinhos, que sejam biscoitos específicos para cães, palitos. Sim, algumas frutas podem ser oferecidas como petiscos também. Como, por exemplo, maçã, banana, mamão, mas sempre com cautela. Outras que não podem seriam as cítricas. Então, tem que ter muito cuidado com as que podem e as que não podem serem dadas aos pets. Doutora Juliene, foi um prazer conversar com você e aprender, né, sobre os maus tratos. E obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Esperemos nos encontrar em breve e qualquer coisa estamos à disposição.
O Conversando está quase terminando, mas antes eu quero te fazer um convite. Participe de nossa conversa. Você pode enviar a sua sugestão de tema para o nosso Facebook ou WhatsApp. Vai ser muito bom poder te ouvir. O Conversando fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. Deus te abençoe.